Bom dia, transformadas. Hoje eu quero ler o meu devocional aqui no livro de Lucas 9, no versículo 57 até o 62. O 57 vai dizer assim: Quando estavam andando pelo caminho, uma pessoa declarou a Jesus: Eu te seguirei por onde andares. Mas Jesus replicou: As raposas têm suas tocas, e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Aqui essa pessoa provavelmente ela já observava as atitudes de Jesus, ela já caminhava ali, né, vendo o mestre, e ela se dispôs a caminhar com Jesus, e ela se ofereceu prontamente para seguir Jesus, para ser um seguidor de Jesus, né? E quando ela se dispôs, Jesus expôs para ela a necessidade dele naquele momento, né? Aqui eu li no 57, mas antes disso, vai dizer que a história está contando que Jesus enviou os discípulos dele para prover uma casa, né? Uma família que o aceitasse para que ele ficasse naquele local para seguir para uma cidade seguinte para evangelizar, para falar sobre o reino, né? Que ali no caso, nesse momento ali, seria Samaria, porém os samaritanos não quiseram receber Jesus, né? Então Jesus ele precisava de uma casa para pousar alguns dias. E diante disso, quando esse homem veio dizendo que seguiria Jesus, Jesus expôs a necessidade dele. Aqui não conta qual foi a reação desse outro homem, o que ele disse em resposta. Mas assim que ele se prontificou a seguir Jesus e comunicou a Jesus que seria seu seguidor, Jesus imediatamente já expôs a necessidade que ele tinha naquele momento, ou seja, que ele não estava tendo onde ficar. E às vezes acontece, né, gente, da gente aceitar Jesus, caminhar com Deus e mesmo depois de um tempo não entender o nosso propósito, não entender o que Jesus tá pedindo da gente, né? Então, é algo que a gente tem que estar buscando constantemente compreender, né? Pedir compreensão a Deus daquilo que Jesus está nos dizendo, daquilo que Ele quer de nós, para não ficar como uma incógnita. Aqui no 59 vai dizer: Entretanto, a outro homem, Jesus fez o convite: segue-me. Ou seja, aquele primeiro Jesus não tinha feito o convite, ele mesmo se dispôs. Mas a outro homem, ele fez o convite: segue-me. Ele, contudo, argumentou: Senhor, permite-me ir primeiramente sepultar o meu pai. Todavia, Jesus insistiu: Deixa os mortos sepultarem os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e proclama o reino de Deus. Ou seja, Jesus insistiu naquele homem. Talvez no outro ele não insistiu, ou naquele jovem rico, talvez ele não tenha insistido. No 61, outro ainda lhe prometeu: Senhor, eu te acompanharei, mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares. Ao que Jesus lhe asseverou: Ninguém que coloca a mão no arado e fica contemplando as coisas que deixou para trás é apto para o reino de Deus. Ou seja, ao ouvir, ao receber o convite do mestre, muitas vezes as pessoas têm suas desculpas, né? Ah, porque a igreja é longe. Ah, porque eu tenho visita em casa hoje, né? Quando a gente faz o convite para as transformadas, é um tal de receber visita, é um tal de um almoço que surgiu de repente. Então, as pessoas elas vão postergando o convite de Deus, né, na vida dela. Aqui uma coisa que me chamou a atenção nos versículos anteriores, não sei se eu vou encontrar agora, que os lugares onde Jesus tinha que passar, aqui, no 10, né? Jesus envia 72 discípulos. Havendo esses acontecimentos, o Senhor nomeou outros 72, ou seja, ele estava já convocando, né? E enviou adiante dele a todas as cidades e lugares onde ele estava prestes a visitar. Então, muitas vezes, o nosso convite na vida de outra pessoa é o próprio Jesus nos enviando, né? Para alguém que ele quer visitar, para alguém que ele quer fazer um milagre, para alguém que ele deseja fazer uma obra, né? Se revelar aquela pessoa. E às vezes pessoas elas vão postergando o nosso convite, né? Quantas pessoas que a gente chamou o ano inteiro, né? E diz: ah, não, na próxima eu vou, na próxima eu vou. E acabam, em algum momento, vai perder essa visitação, né? Então, foi isso que me chamou a atenção, né? Do quanto, às vezes, esse convite que a gente vai, as visitas que a gente faz, o contato telefônico, é o próprio Jesus enviando os seus discípulos, né? Aqueles a quem ele pretende, enviando os discípulos, aquelas pessoas a quem ele pretende visitar, né? E sobre
e sobre o Jesus pedir muitas vezes as coisas pra gente, a gente não entender, como aquele homem que disse, mestre, eu vou te seguir por onde você for. E Jesus expôs a necessidade dele para aquele homem. Não sei se aquele homem entendeu, aqui não fala nesse texto, né? Então, que os nossos ouvidos possam estar abertos, os nossos olhos, né, sem escamas, a nossa mente apta a entender aquilo que o Mestre tem pedido de nós, tá bom? Transformadas, amém? Uma ótima tarde, uma boa semana a todas.